Então, eu vou fazer a lição comentada número 47 do livro Um Curso em Milagres, tá bom? Se vocês quiserem adquirir o livro, tem o 100.com.br, mas também, se vocês quiserem entrar em contato com a Sônia Vatan, ela também vende o livro, certo? Lição 47. Deus é a força na qual eu confio. Então, essa lição, a lição 47, ela começa a introduzir para nós um contraste, uma dualidade, para que nós comecemos a reconhecer a dualidade que existe dentro de nós, entre a nossa fraqueza e a nossa força, ou seja, entre o ego, né, entre as ilusões do ego ou a força de Cristo. Essa lição, ela também começa a nos apresentar de uma forma, começar a colocar uma semente dentro de nós sobre a questão dos relacionamentos especiais. Relacionamentos especiais vai ser algo que a gente vai falar durante a jornada pelo curso Milagre no domingo, 10 horas da manhã. Não agora, mas em algum momento no futuro. Nós vamos falar sobre os relacionamentos especiais. Então, essa lição começa a nos apresentar ou colocar a semente sobre essa questão de relacionamentos especiais. Ou seja, o relacionamento especial é quando nós buscamos algo fora de nós para preencher um vazio. Algo porque nós acreditamos que somos fracos, que existe falta dentro de nós. Então, eu busco lá fora algo para nos preencher, né? Então, eu substituo o amor de Deus por um objeto ilusório lá fora. Eu crio os relacionamentos especiais com as pessoas. Relacionamentos especiais na tentativa de eles substituírem o amor de Deus, certo? E aí, o que também essa lição também começa a apresentar? O quanto nós damos poder a esses objetos especiais, ou as pessoas especiais na nossa vida, nesses relacionamentos especiais, um poder que esse poder devia ser para Deus, mas nós investimos neles como sendo a solução para os nossos problemas. E aí, nesse momento, no especialismo, nos relacionamentos especiais, acabamos escolhendo a fraqueza ao invés da força de Deus, na força de Deus no qual precisamos confiar, né? A lição 47, Deus é a força no qual eu confio, né? Então ele fala que nós esquecemos de confiar em Deus, nós esquecemos de confiar na força que Ele nos traz, e nós queremos confiar na nossa própria força. É isso que essa lição vem nos lembrar. Você está querendo confiar na sua própria força, ao invés de confiar em Deus, na força de Deus que te sustenta. Então, ao confiar na nossa própria força, acabamos reforçando a ideia da separação. Porque eu falo, eu sou sozinho. O pensamento do ego, ele nasce de um pensamento de solidão, de separação, que ele está sozinho, que eu não tenho ninguém com quem confiar. A única pessoa que eu posso confiar é eu mesma. Eu sou a única pessoa que posso confiar. E aí, por isso nós temos medo. Por isso que nós somos apreensivos e amedrontados e agressivos. Porque confiamos dentro de nós em algo que é nada. Lembra que eu falei? O ego é nada nesse sentido, certo? E aí transformamos a mentalidade do ego, a mente equivocada do ego, real quando confiamos nas nossas próprias forças. Isso acaba fazendo com que reforçamos a ideia da separação e a culpa, o pensamento de culpa. Porque temos medo de ser punidos. Então, quando temos medo de ser punidos, é porque acreditamos que somos culpados, certo? E achamos que nós temos a solução para resolver a nossa própria culpa. E isso é um grande equívoco. O Jesus, o Espírito Santo, pede para que nós entregamos a culpa a eles, que não há nada para ser culpado, não há nada para sentir medo. Só que mantemos o medo vivo, mantemos a ideia da culpa viva, porque nós queremos manter a nossa identidade como real. Queremos manter a nossa, entre aspas, verdade como real. Isso faz com que nós queremos assumir o controle de tudo. Já que eu não confio na força de Deus, já que eu não confio na força dos outros, né? E torno os meus relacionamentos especiais como relacionamentos de ataque e separação, eu penso o seguinte, acabamos pensando o seguinte: quem tem o controle sobre a minha vida? Só eu.
Eu tenho que ter o controle sobre tudo. Eu tenho que gerenciar nas coisas mais minúsculas, nos pequenos detalhes, tudo na minha vida. Porque não há quem eu confiar. Porque eu tornei Deus o meu inimigo. Deus é a minha realidade. Mas eu tornei Deus o meu inimigo no momento em que eu acreditei que Ele e eu somos separados, que temos identidades separadas. Então, eu acredito que eu tenho que controlar tudo da minha vida, né? Acreditando que que conseguimos prever os acontecimentos seguintes, né? Que temos controle sobre o tempo e o espaço. E é muito importante entender isso, compreender isso, porque a sensação de controle é um requisito básico para o ego, que nós temos que estar em controle. Porque se o ego não está em controle, porque se eu não estou em controle da minha própria identidade, isso significa que Jesus está. E se Jesus está em controle da minha identidade, se Deus está em controle da minha vontade, ou quando eu compartilho a minha vontade com Ele, então significa que o ego desapareceu, se desfez. E isso é aterrorizador para o ego, porque ele acredita que ele vai morrer. Ele não quer perder sua identidade especial como um ser separado, uma vontade separada, certo? Então, quanto mais buscamos um controle, mais falamos, não confiamos em Deus. Quanto mais eu busco atender e falar, eu sei quais são as minhas necessidades, e eu sei o que eu preciso fazer para satisfazer essas necessidades, mas estou falando e virando as minhas costas para com meu Pai, virando as minhas costas para com Deus. Então, o que acontece? Por isso temos muita resistência. Quando o Curso em Milagre vem, nós temos muita resistência em relação ao que Ele vem nos oferecer. Porque Ele pede para que nós tiramos essas barreiras, a barreira do controle, da arrogância, né, do ataque, do medo, essas barreiras que nós criamos para manter a nossa identidade separada de Deus, para nos manter, entre aspas, livres da sua vontade. Então, acreditamos que conseguimos salvar a nós mesmos, né? E aí fica o grande desafio aí, porque quando a minha sustentação vem pela minha própria força sobre quem eu sou, eu estou sendo sustentado pelo nada, que é o ego. Então parece que nada tem solução na vida, porque eu quero resolver tudo lá fora. Eu falo assim, meus relacionamentos especiais são a razão pelo qual eu estou infeliz. Os meus relacionamentos especiais lá fora são a razão pelos meus problemas, pela minha infelicidade, pela minha falta de paz, pelo meu medo. E aí eu quero resolver lá fora, mas parece que lá fora nunca nada é resolvido, porque na verdade não existe nada para ser resolvido. Mas é porque eu coloquei minha fé e mantive minha fé no professor errado. A questão e aqui eu quero deixar bem ponto o seguinte, assim. Teve uma terça-feira, eu acho que eu falei sobre a questão de roteiro, né? Nós escrevemos o nosso próprio roteiro. Nós escrevemos o roteiro da nossa vida para justificar a nossa vitimização, certo? Nós escrevemos o roteiro de tal forma para provar o quanto nós estamos separados, o quanto nós estamos sozinhos no mundo. Tudo o que acontece na nossa vida foi escrito por nós, no propósito de nos manter separado de Deus. Manter a nossa identidade e afirmar que somos seres independentes e separados dele, certo? Então, acreditamos que estamos sozinhos e queremos estar sozinhos, porque estamos identificados com uma força menor, estamos identificados com a fraqueza que existe dentro de nós, que está ligada a essa ideia da separação. Então, todo o nosso roteiro é para reafirmar o quanto nós estamos sozinhos na vida. Como nós criamos esse roteiro, nós fazemos os nossos julgamentos sobre as nossas necessidades, pelo que acreditamos que é necessário para nós. Porque já que eu escrevi o meu roteiro, eu sei o que eu preciso. E eu preciso de Y, X e Z.
Mas é aí que o Espírito Santo pede para que nós soltamos as nossas ideias equivocadas, aquilo que acreditamos que necessitamos. Porque o Espírito Santo é o único que consegue julgar corretamente. É o único que consegue realmente olhar para tudo isso e ver o nada. E nos ensinar a ver o nada. Que nada disso tem significado. Que nós demos um significado equivocado para tudo isso. E assim podemos corrigir ao escolher estar junto com a força de Deus. Só que é a questão da nossa arrogância. É a nossa arrogância que nos mantém preso sobre toda a custódia do ego, sobre a custódia da mente equivocada. O quanto nós queremos nos manter e nos afirmar sempre como seres individuais, seres separados, que minha identidade é melhor e maior do que a de Deus, que a minha força é melhor e maior que a dele. Só que sempre para cometer um equívoco. Então, quando nós escolhemos o professor da fraqueza, quando escolhemos o professor da arrogância, da separação, ou seja, da mente equivocada, criamos um mundo lá fora para justificar a nossa decisão, para justificar o quanto realmente somos injustiçados, o quanto realmente a nossa culpa tem validez, o quanto o nosso medo também tem validez, o quanto a nossa identidade é importante, mesmo que ela não seja real. Durante todo o livro, durante todas as lições do Curso em Milagres, o que ele pede? Ele pede para que nós confiamos no Espírito Santo. Ele pede para que nós retornamos o tomador de decisão na nossa mente para se unir ao amor abstrato de Deus, para se unir ao reflexo do amor de Deus, certo? Que dentro desse amor que irá nos trazer força, é que irá nos falar o que temos que fazer e como fazer. Na verdade, ele não vai falar como fazer as coisas, mas como você percebe as coisas. O Curso em Milagres, Jesus e o Espírito Santo não se importam sobre o comportamento. O comportamento não é importante. O que é importante é o que você pensa sobre o seu comportamento. Qual é o conteúdo por trás? Qual que é o propósito por trás desse comportamento? Ele é um comportamento para manter a separação viva ou para o perdão e o milagre? Para a união. E é nesse momento que nós unimos ao amor abstrato, o reflexo do amor abstrato, é que não importa o que fazemos, isso irá refletir sobre o mundo. Porque o mundo é o reflexo da minha escolha na minha mente. Isso não significa que as coisas vão ser lindas e maravilhosas. Não é colocar um óculos cor-de-rosa. Isso significa que aqui as coisas já não têm mais efeito sobre nós. Que o meu investimento sobre a separação não é mais válida. Eu não invisto mais. Significa que quando eu olho para as tristezas, para a loucura do mundo, eu vejo a sua realidade. Apenas chamados de amor. Pedidos de ajuda por amor. Apenas isso. E aí eu consigo ver aqui no mundo, de certa forma, o reflexo do mundo real. E vejo irmãos e irmãs perdidos em propósitos equivocados, na busca de alguém para ajudar a os guiar. É muito importante entender que no momento que paramos de investir no ego, de forma natural e segura, o Espírito Santo toma conta. E naturalmente vamos saber o que precisamos fazer. Naturalmente iremos saber como nos comportar, porque a nossa vontade está unida à vontade dele. É muito engraçado que tem uma parte do livro que fala que o verdadeiro segredo da oração é esquecer tudo o que você necessita, esquecer das suas necessidades especiais e realmente confiar na força de Deus.
confiar na força do Espírito Santo. Então, para que nós podemos acessar a nossa real força junto a Cristo, precisamos sim passar pelas nossas criações equivocadas, pela fraqueza que nós nos identificamos e pararmos de investir nela, de dizer assim, ela não tem mais efeito sobre mim. Ou seja, mudar a nossa decisão do ego para o Espírito Santo. Então, nesse momento dessa troca, temos a possibilidade de olhar para o mundo de uma outra forma, olhar para o mundo e entender e compreender o seu real propósito, que é de nos ensinar que fizemos uma escolha equivocada e que podemos escolher novamente. Então essa foi a lição 47. Deus é a força no qual eu confio.